Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de meditação da Palavra de Deus. Nós somos a Missão Reavivamento e trazemos a você a Palavra de Deus para que você possa ter o seu coração fecundado pelas graças do céu. Hoje é quarta-feira e nós vamos meditar a Palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus. Vai aparecer para você a passagem na tela. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Eles disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado popular, né? Os últimos serão os primeiros, né? Um ditado muito comum entre nós, que está até aqui, né? Na Palavra de Deus, que vai trazer para nós a reflexão que os últimos serão os primeiros. Talvez aí o sentido, a explicação, né, do que significa essa frase, né? O Senhor, ele vem dizer para nós, né? Vem trazer a nós essa mensagem, essa boa nova, essa mensagem de esperança, de misericórdia, de justiça, de um Deus bom, um Deus que vê todos, um Deus que ama todos, né? Então, o Senhor, ele vem nos dizer, né, sobre a sua justiça, sobre a sua bondade, através dessa parábola, dessa passagem, né, onde ele vai contratando pessoas durante o dia, de manhã, hora do almoço, à tarde, no finalzinho da tarde, e todos ganham o mesmo pagamento, né? Só que, por algum motivo, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que foram contratados para a vinha, que foram os primeiros, que suportaram o calor, que trabalharam mais horas, talvez mais intensidade, que estão com um cansaço maior, um desgaste maior, essas pessoas perceberam que elas receberam o mesmo salário que os que foram contratados por último, que, né, trabalharam menos, se empenharam menos quantidade de tempo, né? Mas o Senhor, ele vem trazer para nós esse senso de justiça, essa bondade que é dele. Porque aqui, talvez, né, a gente, por uma ótica, nós podemos enxergar, não, talvez faltou justiça. Mas nós podemos afirmar que não falta pela questão de que o combinado foi trabalhar para ganhar uma moeda de prata. Então, o patrão, ele explana, né, ele argumenta isso, dizendo que o combinado foi cumprido, né? E o Senhor, ele faz assim conosco também na nossa vida, né? Talvez alguém que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, que teve toda a sua caminhada, a sua vida inteira na igreja, e aquela pessoa que no seu último momento, nos seus últimos anos, instantes de vida, ela se encontrou com o Senhor. E ali, essas duas pessoas ganharam o céu. Foram morar com Deus, morar na eternidade. O céu abriu as portas para essas duas pessoas. É mais ou menos basicamente isso que o Senhor está querendo relatar aqui nessa parábola, essa passagem. Uma dinâmica que Jesus gosta muito de fazer para explicar, né, sobre o reino dos céus. E o Senhor, ele faz isso na nossa vida também.
E talvez você hoje, né? Você que está chegando, esse vídeo que está alcançando você, a sua vida, o seu coração, que está trazendo salvação para você hoje, através dessa reflexão da palavra de Deus, do Evangelho diário. Talvez você está conhecendo Jesus hoje. Talvez você se afastou e está retornando para o Senhor hoje. Essa palavra está alcançando o seu coração. E dessa mesma forma, o Senhor está apresentando a você o reino dos céus. E através dessa proposta, dessa dinâmica, a mim e a você, Ele quer que nós reafirmemos a vontade de fazer parte do reino dos céus. Assim, dessa forma, o Senhor ele olha para nós e mostra a sua bondade e a sua justiça. Para mim, para você, para a minha realidade de vida, para a sua realidade de vida. Para que o reino dos céus ele possa envolver a cada um de nós. Sim, amado, o Senhor ele olha para nós e nos apresenta, Ele abre os céus. Para que a nossa vida ela seja transformada, mudada, renovada. Para que nós fiquemos transbordantes da graça de Deus, do amor de Deus. Para que a nossa vida ela ganhe uma transformação. O nosso modo de ver, o nosso modo de pensar. Que a nossa vida de pecado ela seja tocada. A ponto de essa bondade, essa justiça, esse amor, essa misericórdia do Senhor, ele seja derramado, essa poção, né, seja derramada nas nossas vidas e a nossa vida seja realmente impactada. A ponto de que nós possamos falar, afirmar, eu conheci o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor. E aqui o Senhor ele vem falar para que muitas pessoas devem tomar cuidado, né? Cuidado com o sentimento de falta de humildade, né? Essa falta de humildade que muitas vezes deixa o nosso coração endurecido, né? Então o Senhor ele vem dizer para nós para tomar cuidado com essa possibilidade de inveja, de orgulho, de fazer um falso juízo das outras pessoas, né? Um senso de justiça corrompido. Ah, mas aquela pessoa ela fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa vivia assim, vivia assado, o casamento daquela pessoa era assim. A vida daquela pessoa, a sexualidade daquela pessoa era dessa forma, daquela forma. E a gente acaba julgando, fazendo um senso de justiça corrompido. Quando que a bondade, o amor de Deus, a justiça do Senhor não é essa. Porque o Senhor mesmo fala na sua palavra, o próprio Jesus diz que o reino dos céus, ele se alegra com aquela pessoa que se rendeu aos céus. Que o seu coração foi tomado pela graça do céu. Há uma festa no céu em cada coração convertido. O céu faz festa quando alguém se converte. Então, muitas vezes, as pessoas que já estão vivendo essa experiência com o Senhor, né, talvez com alguma dificuldade, ainda olhando para as outras pessoas, mesmo fazendo parte de uma comunidade, mesmo dentro da igreja, julgando as outras pessoas, fazendo um senso de juízo corrompido, aquela pessoa não merece. Aquela pessoa não é digna, aquela pessoa não é merecedora. E essa não é a forma, a didática do Senhor. Então, se você já foi assaltado o seu coração por isso, se você já teve esse pequeno deslize, esse tropeço na sua vida, renuncie. Pede perdão ao Senhor. Senhor, eu julguei. Senhor, eu deixei que a limitação, o pecado da outra pessoa saltasse aos meus olhos. E quando isso acontece, as qualidades das pessoas nós não conseguimos enxergar. E a palavra de Deus vai dizer que a gente não é bom. Nós não somos bons. Mas é a bondade do Senhor que nos torna pessoas boas. E é por isso que o reino dos céus está sendo inaugurado nas nossas vidas, instaurado nas nossas vidas. O Senhor te convida a vivenciar essa intimidade, a abandonar esse senso crítico de condenação, de julgamento, porque muitas vezes quando fazemos isso, nós não conseguimos enxergar em nós a nossa própria limitação. Nós julgamos, condenamos a outra pessoa, a vida dela, os atos dela, e esquecemos de olhar para dentro de nós. Sabe aquele sentimento que você tem quando você está no tribunal da misericórdia na hora da confissão? Muitas vezes isso que nos falta, né? Essa contrição no coração. Eu pequei, eu errei, eu preciso do perdão do Senhor. E a outra pessoa não precisa também? Então o Senhor ele nos chama a vivenciar essa conversão no nosso coração. De deixar que o reino dos céus ele alcance a minha, a sua vida, alcance a vida das pessoas que amamos, nossos familiares, as pessoas que encontramos na nossa caminhada, né? No nosso caminhar rumo ao céu, rumo ao reino dos céus. E encontramos essas pessoas muitas vezes perdidas, desencontradas, desanimadas, enfraquecidas. E nós somos chamados a dar ânimo. Então se você é essa pessoa que está caminhando, dá palavra de esperança pro seu irmão que você encontra na caminhada. Talvez ele está desistindo. Talvez ele abandonou o Senhor. Ele abandonou o chamado do Senhor.
Mas se você é essa pessoa que se encontra perdida, eu quero falar para você. Vamos seguir em frente. Vamos recomeçar. Deixa a sociedade, o papel da sociedade é esse mesmo. É de julgar, de condenar. E nós não dependemos disso, de aprovação da sociedade, para que nosso lugar no céu esteja garantido. O que garante nosso lugar no céu é a nossa conversão diária. É o Senhor que se abre a nós, que quer fazer morada em cada um de nós, que quer morar em mim e em você. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, te fortaleça e que você tenha o seu coração preenchido dessa misericórdia do Senhor que te envolve no dia de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus se consolar. Deixa Jesus